E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje, seguindo a nossa alternância, a gente volta a falar de sociologia, já que semana passada a gente falou de filosofia, e hoje a gente vai abordar dois sociólogos, o Max Weber e o George Simmel. Beleza? Vamos lá. Na última aula de sociologia, a gente trabalhou, nas últimas aulas, na verdade, a gente trabalhou Durkheim e Marx. Né? E hoje a gente vai ver um outro pilar fundamental aí para a sociologia, que é Max Weber. A gente viu aí o fato social de Durkheim, a gente viu a teoria materialista de Marx, né? A mais-valia, o conceito da luta de classes, e agora a gente vai falar um pouquinho de Max Weber, que tem uma visão diferenciada da de Marx, e também, de certa forma, diferenciada da de Durkheim. Vamos lá. Para Weber, a sociologia resulta da interação entre indivíduos. Né? Então, ele fala que a sociologia é fruto da interação entre as pessoas, entre os indivíduos que compõem uma sociedade. Segundo a sociologia, a realidade é infinita e o objetivo... Segundo o sociólogo, a realidade é infinita e o objetivo da sociologia constitui apenas um fragmento dessa realidade. Então, Max Weber ele trabalha com a ideia de multiplicidade, né? Da questão infinita da sociologia. E o sociólogo ele faz o quê? Ele pega um fragmento dessa realidade para poder analisar. Diante da impossibilidade da compreensão da totalidade social, ou seja, da incapacidade de se entender toda uma sociedade, Weber elabora o conceito chamado de tipo ideal. O tipo ideal ele é basicamente ele é um conceito, como a gente falou, né? Então ele só existe na teoria. Então ele pega esse tipo ideal para poder entender esse fragmento, esse recorte dentro de uma totalidade social para análise. E ele permite que o sociólogo escolha os elementos mais relevantes a serem analisados. Então, o tipo ideal é um conceito elaborado por Weber, que, por conta aí da incapacidade de se entender a totalidade da sociedade, né? A sociologia é incapaz de abranger toda essa área, né, da interação social. Então, o tipo ideal ele serve para você recortar o seu objeto de estudo e facilitar a sua pesquisa. A ideia central da sociologia de Weber é a ação social, ou seja, todo comportamento cuja origem depende da reação de outros indivíduos envolvidos nessa ação. Então, Weber vai falar sobre a ação social, que essa ação ela depende da reação dos indivíduos envolvidos. Né? Ou seja, a ação social ela está relacionada à minha relação com o outro e como o outro vai entender a minha ação. Como o outro vai receber a ação em que eu acabei de executar. Por meio de valores sociais e da sua motivação, o indivíduo dá sentido à ação social. Né? Então, a ação, ela para ser uma ação social, ela depende da minha motivação e do sentido, ou seja, da finalidade dessa ação e de como o outro vai entender e vai receber a ação que eu acabei de executar. Os tipos ideais que funcionam como modelos foram empregados por Weber nas seguintes definições. Então, Weber, ele, pegando aí o recorte do tipo ideal, né, que é uma teoria, novamente, ele divide essa ação em 4 tópicos. Ação racional com relação aos fins. O que é isso? A conduta é motivada por um objetivo previamente definido. Né? Por exemplo, o cozinheiro que vai fazer a comida. Né? O cozinheiro ele cozinha comida. Ali, ó, a ação racional com relação aos fins. A conduta é motivada por um objetivo previamente definido. O cozinheiro vai fazer a comida. A ação social racional com relação aos valores. A conduta é motivada pelos valores.
Por exemplo, quando você tem o hábito de ir à igreja, né, em determinado dia da semana, quando você torce por algum time. A ação social afetiva. A conduta é motivada por sentimento. Aí a gente está falando de paixão, medo, revolta, raiva, vingança, quando você toma uma ação baseada nesses sentimentos. Ação social tradicional. A conduta é motivada por costumes e hábitos, como, por exemplo, comer com talheres, usar roupas, viajar nas férias, enfim. É uma tradição. Beleza? A ética protestante e o espírito do capitalismo. Esse aí é um livro, um dos livros mais importantes, né, dos estudos de Weber, em que ele faz o seguinte: ele relaciona o desenvolvimento do capitalismo com as religiões protestantes, mais precisamente o calvinismo. Por quê? Ele fala que o protestante ele tem uma ética, um modus operandi que vai fazer com que ele dialogue perfeitamente com o espírito capitalista. Ele vai pegar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, as 13 colônias dos Estados Unidos, lá, as 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos. A parte norte, né, que é basicamente formada ali por protestantes que saíram da Inglaterra. Então, ele fala assim, que o ímpeto dessa galera, a disposição para o trabalho, né, as regras que eles seguem, a sua predisposição a trabalhar vai ser fundamental para a consolidação do sistema capitalista. Então, ele fala assim, o capitalismo ele vive de quê? De trabalho, de esforço, de comércio, né, de relação. E essa galera lá, o calvinista, que por acreditar que o lucro, né, a predestinação, o lucro, ele é uma bênção, essa galera vai ali ralar, vai fazer, vai trabalhar com muito afinco, conforme o capitalismo exige. Daí ele consegue fazer a relação entre o protestantismo, novamente, o calvinismo e o desenvolvimento do capitalismo. Por isso, o seu livro é chamado de Ética Protestante, o espírito do capitalismo. Beleza? Weber também ele vai analisar o Estado moderno, o Estado, né, os países, a nação, que é a instância social que reivindica o monopólio e o uso legítimo da força e da violência. Ele vai falar sobre isso, sobre a questão do monopólio da violência. O que é o monopólio da violência estatal? É a violência executada pelo Estado com a finalidade de manter a ordem social. São os órgãos repressores do Estado. Aí a gente pode falar, por exemplo, da polícia, do exército, né, da guarda municipal, né, de diversos aspectos, que é a violência legitimada, ou seja, a violência teoricamente aceita para se manter a paz social. Isso tudo dentro aí de um tipo ideal, né, dentro aí de uma teoria, que a gente sabe que na prática não funciona muitas vezes dessa forma. Né? A gente tem aí abuso de violência, abuso de poder, né? A gente tem diversos atos aí que vão contra o que os agentes repressores do Estado deveriam fazer, que seria apenas manter a paz e a ordem. Mas a gente vê aí que tem a apropriação de cargos indevidos e a galera acaba se confundindo com a lei em que, de fato, eles deveriam apenas fazer com que a lei fosse cumprida. Tá? Novamente, o estudo de Weber é relacionado lá àquele tipo ideal, uma teoria. Agora a gente vai falar de um outro sociólogo, né, que é o Simmel. O Simmel ele vai estudar, o que a gente vai falar aqui, a vida na metrópole. Né? Ele vai falar sobre como a vida, os estímulos, né? Os estímulos que os estímulos da cidade vão influenciar
o indivíduo e a sociedade. Vamos lá. Zimmel empregou um modelo de categorias analíticas para o estudo da realidade social, tal como Weber utilizou o conceito de tipo ideal para analisar a realidade social infinita e complexa. O sociólogo também se preocupou com as mudanças do ritmo das cidades ocasionadas pelas transformações na produção, elaborando assim o conceito da intensificação da vida nervosa. Então, Zimmel ele vai relacionar as transformações no meio de produção, né? Essa intensificação na produção e como essa intensificação vai mudar e vai refletir na aceleração, né, no cotidiano das cidades e do indivíduo. Daí ele cria o conceito de vida nervosa. Segundo Simmel, a cidade expõe os indivíduos a muitos estímulos. Ela é marcada por uma pluralidade de experiências. Né? Numa cidade grande, você tem ali você pisa na rua e você tem ali 1 milhão de estímulos e experiências. Você tem ali o estímulo visual, auditivo, olfativo, né? Você tem ali diversos estímulos o tempo inteiro. Para lidar com esses novos estímulos, ou seja, com a intensificação da vida nervosa, Zimmel contesta que os indivíduos desenvolvem a atitude blasé, isto é, apresenta uma postura insensível e um comportamento que ele define como atitude de reserva. Esta se caracteriza por uma indiferença dos indivíduos em relação àquilo que não lhes diz respeito. Os indivíduos se fecham e se protegem dos estímulos exteriores e se distanciam das emoções contidas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, gente, ficamos por aqui. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!